Questão: a Embrapa decidiu patrocinar um plano de benefícios de previdência complementar sem passar pela aprovação do Conselho de Administração. O Conselho de Administração deve aprovar o patrocínio a planos de benefícios de previdência complementar. Comentário: certo. O Conselho tem a competência de aprovar o patrocínio a planos de benefícios de previdência complementar quando houver adesão a entidades fechadas. Questão: o Conselho de Administração recebeu um relatório da diretoria executiva sobre uma auditoria interna das séries, mas decidiu não se manifestar sobre o documento. O Conselho de Administração pode deixar de se manifestar sobre relatórios de auditoria interna das séries. Comentário: errado. O Conselho deve manifestar-se sobre o relatório apresentado pela diretoria executiva referente à auditoria das séries. Questão: a Embrapa identificou ativos que não estavam sendo utilizados, mas não fez nenhuma avaliação para verificar se ainda eram necessários. O Conselho de Administração deve avaliar a necessidade de manter ativos da Embrapa que não sejam de uso próprio da empresa. Comentário: certo. Cabe ao Conselho identificar ativos não utilizados e avaliar a necessidade de sua manutenção. Questão: a diretoria executiva criou novas atribuições para seus diretores sem consultar o Conselho de Administração. O Conselho de Administração deve aprovar atribuições dos diretores executivos que não estejam previstas no Estatuto Social da empresa. Comentário: certo. O Conselho tem a competência de aprovar as atribuições dos diretores executivos que não estejam especificadas no Estatuto Social. Questão: durante uma reunião do Conselho de Administração da Embrapa, um dos conselheiros assumiu a presidência da sessão sem o consentimento do presidente do Conselho. Qualquer membro do Conselho de Administração pode presidir as reuniões, independentemente da presença do presidente do Conselho. Comentário: errado. Cabe ao presidente do Conselho de Administração presidir as reuniões do órgão, garantindo o cumprimento do Estatuto Social e do regimento interno. Questão: o presidente do Conselho de Administração da Embrapa evitou interagir com o Ministério da Agricultura e Pecuária, alegando que a empresa tem total autonomia em relação às diretrizes do governo. O presidente do Conselho de Administração da Embrapa não tem obrigação de interagir com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Comentário: errado. O presidente do Conselho deve interagir com o Ministério da Agricultura e Pecuária para esclarecer a orientação geral dos negócios e as questões de interesse público da empresa, conforme a Lei nº 13.303 de 2016. Questão: os acionistas da Embrapa reclamaram da falta de canais diretos para se comunicar com o Conselho de Administração sobre temas estratégicos e de governança. O presidente do Conselho de Administração deve estabelecer canais e processos para interação entre acionistas e o Conselho. Comentário: certo. O presidente tem a responsabilidade de garantir a interação entre os acionistas e o Conselho de Administração, especialmente em temas estratégicos, de governança e sucessão. Questão: o presidente do Conselho de Administração da Embrapa afirmou que não tem envolvimento nas discussões sobre governança corporativa e remuneração dos membros do Conselho. O presidente do Conselho de Administração não tem responsabilidade sobre questões de governança e remuneração dos membros do Conselho. Comentário: errado. Cabe ao presidente do Conselho estabelecer processos de interação entre acionistas e o Conselho sobre governança, remuneração e sucessão. Questão: durante uma decisão estratégica, o presidente do Conselho de Administração da Embrapa ignorou as diretrizes da Lei nº 13.303 de 2016, alegando que o Conselho tem autonomia para definir suas próprias regras. O presidente do Conselho de Administração pode tomar decisões estratégicas sem considerar as diretrizes da Lei nº 13.303 de 2016. Comentário: errado. Todas as ações do presidente do Conselho devem estar alinhadas à Lei nº 13.303 de 2016, especialmente no que se refere à governança e interação com acionistas. Questão: Marcos, diretor executivo da Embrapa, afirmou que a gestão das atividades da empresa é responsabilidade exclusiva do Conselho de Administração, cabendo à diretoria executiva apenas cumprir ordens. A diretoria executiva não tem competência para gerir as atividades da Embrapa, cabendo essa função apenas ao Conselho de Administração.
Comentário: errado. A gestão das atividades da Embrapa e a avaliação de seus resultados são responsabilidades da diretoria executiva, respeitando as diretrizes do Conselho de Administração. Questão: Fernanda, diretora executiva da Embrapa, implementou um sistema para monitorar riscos estratégicos e adotar medidas de mitigação, apresentando relatórios periódicos ao Conselho de Administração. Cabe à diretoria executiva monitorar os riscos estratégicos e propor medidas de mitigação. Comentário: certo. A diretoria executiva deve monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e elaborar relatórios gerenciais com indicadores de gestão. Questão: durante uma reunião, um dos diretores sugeriu que o orçamento anual fosse elaborado diretamente pelo Conselho de Administração, sem participação da diretoria executiva. A diretoria executiva não tem competência para elaborar o orçamento anual da Embrapa. Comentário: errado. Cabe à diretoria executiva elaborar os orçamentos anuais e plurianuais da empresa e acompanhar sua execução. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!